Nesse vídeo você vai aprender quais são os erros ao operar um falso rompimento, tanto para M5 tanto para M15. Uns erros muito bobo que você consertando você pode ter muito mais assertividade ao operar o falso rompimento e ter os resultados muito bons. Então, o primeiro erro aí ao operar o falso rompimento é a pessoa não saber marcar uma boa marcação, seja de suporte ou resistência. Pra você marcar uma boa região aí de resistência, igual no caso aqui, onde eu peguei essa operação, eu preciso de ter aqui, ó, um topo onde tenha um movimento, né? Aquele movimento de topo, né? Que mostra assim, ó, a distância, né? A distância que eu falo é esse aqui, ó, a distância que tomou. E depois ele tocou aqui, ó, jogou o preço lá embaixo, ó. Vamos para onde o preço foi, ó. Depois ele veio aqui de novo, o que que ele fez, ó? Testou a região. E depois ele veio e rompeu. A região já tá muito boa, então eu sei que eu posso operar um falso rompimento. E tem mais coisa ainda que eu tenho que ir observando e planejar antes de acontecer a oportunidade, para quando acontecer eu já estar preparado e não ficar pensando muito, porque eu já planejei tudo antes. Então esse primeiro erro aí, para você marcar uma boa região de suporte de resistência, já vou dar aqui já um instalo aí para você já entender melhor. Quando eu tenho aqui, ó, a partir de duas velas aí, ó, eu já posso considerar um topo para marcar depois ele cair. Eu preciso ter no mínimo duas velas que sobe e depois duas velas que desce. Já posso considerar bom topo ou bom suporte, né? Agora pode ser a vela desse tamanho assim, ó. Pode ser uma vela gigante, depois ter um monte de vela aqui, ó, de caída. Não considero aqui um topo legal, porque foi apenas uma vela que formou esse topo. Agora quando tem aqui no mínimo duas velas aqui, ó, e formou esse topo, já considero um topo bom. Topo que eu poderia considerar aqui, ó, uma, duas, depois teve uma, duas, três velas de baixo, então eu poderia considerar aqui um bom topo, ó. E olha o que que fez aqui, ó, respeitou o falso rompimento, ó, depois não respeitou, porque acho que talvez tinha uma marcação aqui, ó, de suporte que traz, que ele tocou, ganhou força, e por isso que ele travou bem em cima, mas mesmo assim, ganhando força entre a outra região, ele travou em cima ainda, depois que ele foi romper. Então aí é o gatilho para você marcar um bom suporte ou resistência, tem que ter no mínimo duas velas formando o topo e duas velas de baixa. Segundo erro muito comum a pessoa para operar o falso rompimento, a pessoa não saber a distância que tem que ter. Aqui no caso eu operei para M5 esse falso rompimento aqui. Qual que é a distância que eu tenho que ter desse topo até o ponto da entrada, né? Então desse ponto aqui, ó, desse topo até o ponto de entrada tem que ter no mínimo 3 horas de distância e o máximo é qual? 10 horas de distância eu tenho que ter. Interrompendo aqui rapidinho, já não esqueça de deixar aí o seu comentário aí, é bem rapidinho, desce aqui embaixo aqui, ó, e vem e deixa o seu comentário aí para estar ajudando esse vídeo, né? Porque a única forma que você tem para me incentivar e retribuir é através do comentário, de um like. Então não deixe aí de deixar seu comentário, que vai estar ajudando bastante. E você poderia ver aqui que mais ou menos aqui, ó, ia dar 7 horas, no outro ponto aqui, ó, aqui já era 1 e pouca da manhã, aqui deve que era meia-noite mais ou menos. Então de meia-noite às 7 horas tem 7 horas de distância, ou seja, está dentro da margem de distância de horas, né? De 3 a 10 horas, 7 horas está muito bom. E para M15, de M15 se fosse aqui, ó, esse topo para o ponto de entrada, para M15 já considera aí ter no mínimo 4 horas de distância do topo até o ponto de entrada e no máximo aí, como para M15, umas 12 horas no máximo para M15. Então de 4 a 12 horas. M15 não tem, né, definido o máximo aí de horas, né? Então pode considerar aí 12 horas já tá ótimo para você ter aí como margem da distância entre horas. Então você já acertando nesse primeiro erro aí e não errando mais, que é marcar um bom suporte e resistência para operar o falso rompimento, e o segundo não é errar na margem de distância entre horas do topo até o ponto de entrada. E voltando no primeiro erro aí, o que você tem que marcar um bom suporte ou resistência, e você também, se puder preferir o ponto aí de suporte e resistência mais distante, né, extremo, igual aqui, ó, aqui foi um ponto extremo, ó. Não tinha outro topo aqui em cima, ou outro aqui mais em cima, outro aqui mais embaixo. Tinha só esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Não tinha mais nada em cima. Então, é um ponto extremo. Ponto extremo é muito melhor pegar o falso rompimento. Tem muita mais assertividade. Claro que eu posso pegar aqui, ó, esse topo aqui e operar um falso rompimento quando voltar aqui. Sim, mas um ponto extremo é muito mais assertivo. É claro que você não vai deixar de pegar aqui no ponto mais interno, né? Mas se você puder preferir aqui, ó, um ponto extremo para pegar o falso rompimento, vai ser bem melhor. E o terceiro erro é você não atentar
como que ele rompe e como que ele volta. E prestar bem atenção no que o preço faz nesse momento aqui, ó, que ele vai dar a oportunidade. Se o caso fosse aqui, ó, dele romper e depois já voltar, e é claro que você já sabe que tem que romper aqui na porcentagem essa vela de volta entre 40% a 70%, ok, você tem que... Isso é um filtro, é obrigatório. E outra coisa, quando acontece isso aqui, ó, esse tipo aqui, ó, que ele rompe e na próxima volta depois já vem dar aqui a oportunidade de operar o falso rompimento e você entra e você quer ter uma vitória. Mas o que que acontece? Quando vem no sequencial de vela, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, sequencial de vela. Sequencial de vela aí, 4 velas. 4 velas de alta e apenas uma volta. E depois você quer entrar aqui no falso rompimento. O que que acaba acontecendo? Rompendo. Por quê? Vem no sequencial de velas, ou seja, uma força muito forte de alta. E apenas uma vela corrige isso, essa força aí de alta. Apenas uma vela não é o suficiente para quebrar essa força. Tem que ter aí entre... Como é sequencial, se for 2 velas corrigindo, vai formar o padrão N. Após um sequencial de velas de alta aí, deixa umas 3 velas corrigindo aí, ó. Igual, por exemplo, aqui, vamos dar aqui, ó. Tá aqui, ó, sequencial de velas, ó, a vela vindo. Aí rompeu. Aí depois ele vem aqui, ó, dá uma vela aqui, dá outra, dá uma de confirmação e depois ele vem tocar. Ou seja, deu 3 velas aqui de baixa após esse sequencial aqui de alta. Aí essas 3 velas de baixa já quebra o padrão de alta. Não entra depois do sequencial de velas quando apenas uma vela volta, porque assim ela não vai quebrar o padrão de alta. Ela pode continuar com o padrão de alta e você acabando tomando loss. Então esse terceiro erro aí já é um pouco mais avançado e já ajuda bastante já você evitar o loss e ter mais atividade no falso rompimento. E outro erro aí, vamos partir aí pro quarto erro, que é o que? Ele já veio aqui, ó, rompeu, depois do sequencial de vela, rompeu e deu um monte de vela aqui de baixa. Ele rompeu aqui na porcentagem correta e eu entrei. Tudo perfeito, né? Porcentagem correta, tocou no tempo correto. Só que às vezes, o que que a gente não se atenta e às vezes acontece? Você vem aqui, ó, e marca aqui, por exemplo, igual que essa linha de tendência, ó, desse ponto aqui, esse ponto aqui. Aqui no caso, olha, ele rompeu e serviu como um pullback na linha de tendência. Mas e se a linha de tendência fosse um ponto aqui mais embaixo, ó? Aí ia pegar como? Ia pegar assim, ó. Nossa, que linha torta. Ia pegar como? Ia pegar bem em cima. Chegou próximo, a linha de tendência ganha força e ele vem e rompe por conta dessa linha de tendência. Então, o que eu te indico é você ficar muito atento à linha de tendência. Igual no caso que ela ajudou, né? Que eu marquei daqui, ele pegou aqui o pullback, né? Na linha de tendência. Então, se tiver uma linha de tendência aqui, ó, e ele tocar nela e depois vir tocar no falso rompimento, a chance é muito grande de romper o seu falso rompimento, assim te dando loss e você perdendo a sua assertividade por conta da linha de tendência. Então observe bem a linha de tendência o tempo todo, não só para operar o falso rompimento, mas operar as outras estratégias também, porque a linha de tendência ela tanto ajuda, né, quanto dá aquela assertividade a mais, como ela também pode dar uma assertividade menor. O bom dela é que ela indica, né, quando que vai dar uma assertividade maior e quando vai dar uma assertividade menor. Quando dá uma assertividade menor, ela indica que você não precisa entrar e aguardar o preço a romper essa linha de tendência, ou esperar que o preço movimente e usar a linha de tendência a favor. E se você ainda não adquiriu o meu e-book, eu vou deixar aqui no link da descrição por um preço muito barato, onde você vai poder adquirir ele e ter várias estratégias, com todos os seus filtros, seus gatilhos e tudo mastigado para você. E você vai ter ainda no WhatsApp ainda para tirar as dúvidas. Então vem aqui embaixo aqui e adquire logo o seu e-book. Eu espero que essas 4 dicas tenham ajudado bastante para você operar o falso rompimento e ter uma assertividade maior. E vou deixando aqui, ó, do lado aqui, ó, mais um vídeo para você estar adquirindo mais conhecimento. Então clica logo nele aqui, ó, e vem aprender mais. E não esquece do seu comentário e um like. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!